E agora, na sequência, nós teremos a palestra do professor Wilson Negrão, do GEDAI, da Universidade Federal do Pará, falando sobre o projeto Nanoredes. Venha para cá, professor, tenha bondade, apanhe o microfone sem fio. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de externalizar um pouquinho da experiência do nosso grupo, né, no atendimento de localidades isoladas. Tá? E nós vamos falar aqui de um tema, o título está ali, Nanorede CC e mobilidade elétrica de pequeno porte, alternativas às atividades cotidianas das populações ribeirinhas na Amazônia. Tá? Contextualizar um pouquinho o título, né, para a gente entender o que significa a nanorede, né, e aonde entra também o CC. Tá? Esse triângulo invertido ali, ele ajuda... Eu peço desculpa pela apresentação estar em inglês também, porque eu tinha aqui um prazo para mandar a apresentação e, infelizmente, não tive tempo de traduzir. Tá? Mas esse triângulo invertido, ele ajuda a gente a entender que o nano está associado somente ao porte do sistema. Tá? Então, a gente tem a rede principal, que seria onde está escrito grid, que seria a nossa rede base, né, a grande rede. Tá? Mas nada impede também da gente ter um grupo de cargas e fontes que funcionam de forma independente, né, que pode funcionar tanto interconectado à rede ou também de forma independente. Tá? E se esse conjunto de cargas e fontes que funcionam independente estiver numa indústria, ou então num comércio, ou num bairro de grande porte, né, eu posso chamar, então, isso de uma micro-rede, né, de distribuição. Tá? Da mesma maneira, eu posso ter também um conjunto de cargas e fontes, né, que suprem, por exemplo, a necessidade de um campus universitário, né, de um pequeno bairro residencial, né, de um shopping center, ou coisa do tipo. Né. Aí, nesse caso, seria classificado, então, como uma micro-rede. Tá? Assim como eu posso ter também uma edificação, né, ou então um grupo de edificações, como o Aurélio acabou de apresentar. Né, e aí, esse sistema, pelo porte dele, então, seria classificado como uma nanorede. Aí a gente consegue entender, então, o termo nanorede, o que ele significa. Tá? Alguns autores também trazem o termo pico-rede, né, que é associado justamente aos carros elétricos, né, que eles consideram que a rede de distribuição interna do carro é como se fosse uma rede bem pequena que tem o subtítulo, no caso, o subíndice pico. Tá, ok? Tá? Bom, e corrente contínua está associado porque eu posso ter, nesse caso, né, uma rede de distribuição interna da minha edificação, né, alimentando os equipamentos já em corrente contínua, compatibilizando a forma de energia, por exemplo, que é gerada pelos painéis fotovoltaicos, que já é em corrente contínua, né, com o atendimento também de muitas cargas que a gente tem no nosso cotidiano, que, no fundo também são atendidas diretamente, são alimentadas em corrente contínua. Né. Quando a gente liga um computador na tomada, na verdade, a gente tem uma fonte de energia que retifica essa energia e transforma para a corrente contínua. Então, se a gente for ver na prática, a maioria das cargas do nosso dia a dia, elas funcionam diretamente em corrente contínua. Então, a vantagem da corrente contínua é essa possibilidade de você poder alimentar já direto as cargas no mesmo nível de tensão. Tá? E, com isso, também vem a introdução da mobilidade elétrica, né, no caso, né, dos centros urbanos. Né? Basicamente, para você carregar um carro elétrico, você está carregando um banco de baterias, então você está utilizando uma fonte de corrente contínua também. Tá? Então, a ideia das redes de distribuição em corrente contínua são interessantes porque elas conseguem aumentar a eficiência do sistema, uma vez que elas diminuem vários estágios de conversão, principalmente CA-CC. Tá, ok? Passar. Opa, passou. Tá? Então, o objetivo desse projeto, inicialmente, foi justamente como eu posso transferir aquele conceito que nós vimos anteriormente, né, das redes de distribuição em corrente contínua, né, que é um conceito tipicamente utilizado nos centros urbanos, e como trazer isso, então, para o atendimento das localidades isoladas, as localidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia. Tá? Então, a primeira pergunta que se fez, é possível, né, a gente utilizar esse conceito na aplicação das comunidades isoladas? E, para responder essa pergunta, nós iniciamos fazendo um experimento num laboratório. Né? Essa maquetezinha, essa figura, ela representa o nosso laboratório na Universidade Federal do Pará, onde está escrito GEDAI em cinza, é justamente o prédio que nós temos lá no campus da Universidade Federal do Pará. E, nesse laboratório, essas linhas que vocês estão vendo espalhadas é uma rede física.
só que é uma microrrede de corrente alternada, semelhante a essa que o Aurélio acabou de apresentar a vocês. Então, a gente tem uma estrutura de laboratório que a gente consegue fazer uma série de ensaios na nossa rede em corrente alternada, que é uma rede física, né? E o que foi que nós fizemos foi adaptar uma parte dessa rede física, como vocês estão vendo aqui, esse triângulo aqui, né? Nós selecionamos 3 portes dessa rede física, né? E montamos também uma rede física em corrente contínua, né? Essa rede física em corrente contínua ela é composta de 3 subsistemas de geração. Quando a gente fala em um subsistema de geração, é um bloco com painel fotovoltaico, um sistema de controle e um sistema de armazenamento, né? E 3 blocos de carga que representam justamente as edificações ribeirinhas, digamos assim. Tá, ok? Então, nós fizemos esse experimento no laboratório, né? E observamos que os resultados foram muito promissores, muito interessantes do ponto de vista prático, do ponto de vista de modularidade do sistema, do ponto de vista de simplicidade do sistema e do ponto de vista também de confiabilidade do sistema, uma vez que na microrede CC você elimina um dos equipamentos que tem uma alta taxa de falha, que é o inversor. Tá? Então, após essa experiência, né, o passo seguinte foi implementar, né? Nós implementamos essa microrede no laboratório, né? Como vocês estão vendo aqui, essa é uma fotografia da rede física, né? Aqui estão os painéis, né? Embaixo estão os sistemas de controle, que vocês vão ver no slide seguinte. Tá, ok? Então, o sistema de controle com toda a parte de aquisição de dados necessária para a gente coletar as informações e tirar as conclusões que nós estamos expondo aqui para vocês, né? Então, com base nesse experimento que nós realizamos no laboratório, né, veio a segunda fase do projeto, que é como a gente transfere essa tecnologia, né, para as comunidades ribeirinhas. Então, como é que eu posso pegar esse experimento, que deu resultados promissores no laboratório, e agora fazer ele funcionar na prática numa comunidade ribeirinha, né? E aí, para conceber esse sistema, nós pensamos nas necessidades, né, dos ribeirinhos. O que é que eles pretendiam, o que é que eles, digamos, mais aspiravam em termos de consumo de energia de forma imediata, né? E aí nós observamos que o principal era a iluminação, né, ventilação também, apesar, né, deles morarem muito próximo das árvores, mas tem momentos que, de fato, faz muito calor, né? O entretenimento, que seria a televisão, né? A refrigeração, que é extremamente importante, é um dos consumos que eles mais almejam, é justamente a refrigeração, né? A possibilidade de você armazenar um alimento, né? De comprar um alimento também e armazenar para depois você ter uma opção, né? De fazer alguma comida de forma prática, né? E também, né, a necessidade de você alimentar, né, um equipamento que eles utilizam muito para extrair o suco do açaí, né? Então, apesar deles não usarem para comercialização, mas eles usam muito a máquina de açaí, né, para fazer o suco para o consumo próprio, né, para a própria subsistência, né? Então, nós adaptamos isso aqui foi uma adaptação, nós desenvolvemos essa máquina no laboratório, né, que basicamente foi estudar bem como elas funcionam, especificar um motor de corrente contínua e fazer uma peça adaptada para que esse sistema operasse diretamente em corrente contínua. Tá? Bom, e aí a etapa seguinte foi implementar já né, uma primeira etapa do projeto, foi implementar isso numa residência ribeirinha, né, um sistema com uma microrede CC, atendendo exatamente aqueles usos finais que foram apresentados no slide anterior. Isso aqui mostra algumas dessas etapas, né, de montagem, né, de instalação do sistema, aqui o banco de baterias, né, formado com 4 baterias da Outback, toda a logística que foi necessária para atender, apesar de ser uma localidade próximo de Belém, mas isso já mostra para a gente, imagina um projeto como esse do Aurélio, né, que você tem que ir 3, 4 dias de barco para poder chegar na localidade. Então, esse aqui tinha uma logística relativamente simples, mas, mesmo assim, você já tem um grau de dificuldade bem interessante. Tá? Então, aqui mostra as etapas do projeto. E, no slide seguinte, né, já mostra o sistema em operação, né, onde a gente consegue ver
já o freezer funcionando, né, onde eles já conseguem produzir o famoso sacolé, né, que lá no Pará a gente chama de chopp, né, muita gente confunde, né, a produção do açaí para subsistência, a gente tem uma foto da dona Selma ali produzindo açaí, no caso, para consumo próprio, tá? O sistema de iluminação, e aqui tem um vídeo, né, que eu gostaria de passar rapidamente. Na verdade, a gente dormia no escuro até alguns meses atrás. Agora não, agora a luz fica acesa aí a noite toda. Com a ajuda da ciência, a energia que vem do sol pode ajudar no dia a dia de comunidades ribeirinhas que vivem da produção do açaí. Foi na década de 1970, com a crise do petróleo, que o sistema fotovoltaico começou a ser implantado em diversos lugares do mundo. Tecnologia que hoje já chegou aqui, no Rio Piramanha. Seu João mora há mais de 30 anos, bem em frente a Belém, na Ilha das Onças. A família do ribeirinho foi escolhida para fazer parte de um projeto de produção de açaí, que funciona a partir da geração de energia solar. Antes, para a gente ter uma batedeira de açaí, precisava um motor a diesel. Mas o motor a diesel não podia manter ele por muito tempo. Durante 2 horas de tempo, 3, no máximo, eu já tinha que desligar. E o resto da noite era na lamparina mesmo. Aqui o sistema fotovoltaico faz funcionar uma máquina de bater açaí, um freezer e ainda permite ligar algumas lâmpadas durante a noite. O projeto já foi implantado e a equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Pará segue com os experimentos. A ideia não é deixar ficar só na universidade, ficar só entre a gente, a ideia é justamente compartilhar, né? Então, uma ideia do projeto, né? Esse projeto ele tem sido objeto de estudos, inclusive por universidades, né, de fora do país, que isso aqui é um exemplo de uma dissertação que foi defendida na Imperial College de Londres, né, justamente avaliando esse sistema. Tá? E os próximos passos desse projeto é justamente como ampliar, né? Como é que a gente faz para ampliar, então, para esse projeto ganhar escala. Tá? E aí, para ampliação, né, o nosso objetivo é agregar mais edificações também interconectadas numa microrrede, né? Então, nós temos já 2 edificações interconectadas operando, funcionando como uma microrrede em corrente contínua. E a ideia, então, é a gente agregar mais 2 edificações, tá? E a esse sistema também agregar uma embarcação de pequeno porte, um sistema de mobilidade elétrica que vai ser integrado ao projeto, né? E a ideia é que esse sistema funcione naquele conceito veículo para rede, né? No momento em que o veículo não estiver funcionando, o parque de geração que é necessário, que é utilizado para carregar o sistema de armazenamento da embarcação elétrica, ele pode estar alimentando a rede também, né? Aqui mostra só um exemplo desse protótipo, e eu vou passar rapidamente, só, né, para eles terem uma ideia, né? Esse protótipo ele foi desenvolvido lá na Universidade Federal do Pará, né? Então, foi uma adaptação de um motor, de uma embarcação de pequeno porte muito utilizado aqui na região, que é o motor rabeta, né? Para ele operar, né, com um motor elétrico. Vocês conseguem observar que nem o barulho, né, se consegue ouvir, porque é um motor realmente muito silencioso. Tá ok? Próximo. Então, só para encerrar, né, o sistema ele vai contemplar, além das 2 edificações já contempladas, essas 2 edificações já operam numa microrrede CC, numa nanorrede CC, já interconectadas, e a gente vai integrar mais 2 edificações e mais o sistema de mobilidade elétrica de pequeno porte. Tá? Aqui mostra já a microrrede de distribuição física já instalada na região, né, na localidade. E aqui, só para a gente concluir com a concepção do que seria o sistema de fato, né? Então, cada edificação vai ter um bloco de geração, esses blocos de geração estão interconectados através de uma microrrede física em corrente contínua, e eu tenho, então, uma estação de recarga
para o sistema de mobilidade elétrica, que vai ser também integrada à edificação, né, formando, então, uma nanorede de distribuição em corrente contínua. Tá? Isso aqui é só para a gente entender a importância da mobilidade elétrica, né? Estima-se que a gente tem mais de 500 mil rabetas, né, espalhadas só nos estados do Pará e do Amazonas, né? E essas rabetas, elas trazem um impacto ambiental que muitas vezes não são computados, né? Então, isso aqui é uma foto do que se costuma fazer com os resíduos do combustível dessas embarcações, né? Geralmente se descarta diretamente no rio. Então, isso mostra também a importância da gente começar a vislumbrar esse tipo de aplicação, diminuindo esse impacto ambiental, que é um passivo ambiental que geralmente não é discutido nos eventos. Tá? Bom, era isso. Eu agradeço a atenção de todos, né? Aqui estão os principais parceiros, que passou de forma muito rápida, né? São empresas que colaboram diretamente conosco, né, apoiando ou fornecendo material, ou recursos, ou coisa do tipo. Então, muito obrigado pela atenção. Nosso muito obrigado ao professor Wilson Negrão, da Universidade Federal do Pará.